Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, e durante essa parte da manhã nós conversamos aqui com a Fátima Miquelin sobre esta questão da Pastoral dos Surdos. Ela nos ajudou a entender tanta coisa importante e às vezes a gente, por exemplo, por medo, por dificuldade, por algum receio, não nos aproximamos dessas pessoas porque achamos que não vamos conseguir nos comunicar com ela. E a Fátima já disse, olha, não vamos ter medo disso, não vamos ter receio, porque não é nada complicado. Basta que a disposição do nosso coração esteja firme, porque assim eles vão interagir com a gente hoje. Ou seja, nós vamos criar uma interação com todas essas pessoas que não ouvem, mas que não é porque não ouvem, são pessoas completamente complicadas e diferentes do nosso jeito de ser. São pessoas como nós. Inclusive, sabe quando às vezes as revistas, os jornais fazem aquela, como é que chama? Uma errata, dizendo assim, olha, nós erramos na edição passada sobre aquele assunto, porque aí dá a consideração correta. Muito bem, nós aqui do programa Você Pode Ser Feliz, temos que também fazer uma errata, porque a Fátima estava me dizendo, no intervalo, que esta linguagem, eu vou dizer, né, surdo, mudo, não é uma linguagem tão apropriada como às vezes nós falamos e como eu falei aqui. Então, eu tenho que fazer a minha meia-culpa, não é correto isso. Então, explica para a gente sobre essa questão, sobre surdo, surdo-mudo, como é que é isso? Então, a surdez é uma deficiência e ser mudo é uma outra deficiência. Normalmente, o surdo, ele não é mudo, ele não tem deficiência nas cordas vocais. Pode até ser que tenha, mas isso é a minoria deles. Então, quando você vai se referir a um surdo, você deve dizer surdo, apenas surdo. Mudo é quando não consegue falar por deficiência da corda vocal. Então, o termo surdo-mudo nunca é utilizado. Eles até ficam um pouco bravos quando, chateados quando a gente fala surdo-mudo. chateados quando a gente faz isso. E também um alerta para as mães que têm crianças surdas, que se elas forem treinadas, tiverem fonoaudiólogos, elas vão conseguir falar, porque tem muitos surdos na nossa comunidade que falam normalmente, porque eles já foram treinados desde a infância a falar. Então, eles não têm problema nenhum de corda vocal, é a surdez. Não fala porque não ouve, mas se for treinado a falar, vai conseguir falar normalmente. Então, olha só, então fica aí essa consideração, essa questão da meia-culpa mesmo, porque eu também disse, eu fui o primeiro a dizer, o surdo, mudo que Jesus curou. Não. Então, até principalmente, se é por uma questão de inclusão, a gente tem que dizer o que é correto. Então, se você tem essa pessoa, se você conhece, tem esse convívio, mas ainda não tinha se atentado a isso, é surdo, não é surdo, mudo. Então, está claro, que bom. Está vendo só? É importante a gente passar essas coisas, porque às vezes, por engano, não por maldade, você acaba falando alguma coisa que não deveria falar. Fátima, eu queria ver com você o seguinte. Nós temos um trabalho, antes de a gente fazer as considerações finais, nós temos sempre esse trabalho com qualquer grupo dentro da nossa sociedade, ou com os surdos, ou com as pessoas que têm algum outro tipo, alguma deficiência, etc., não é? A palavra de Deus, para eles, ela é vista como? Você acha que eles sentem muita cobrança quando a gente está fazendo as homilias ou quando eles ouvem aquela palavra? Eles se sentem diminuídos com isso? Ou eles entendem que a palavra de Deus é para a nossa libertação completa? Eles conseguem fazer essa ligação entre aquilo que eles ouvem da palavra de Deus sem olhar Deus como um castigador porque eles têm essa dificuldade da comunicação, não ouvir? Olha, na verdade, tudo depende da catequese, de que forma esse surdo ele conheceu a palavra de Deus e quem ensinou a palavra de Deus a ele. Porque isso acontece conosco também, ouvintes. Tem muitos ouvintes que acham que Deus castiga, que Exato, tem uma noção não correta. E com surdo pode acontecer a mesma coisa. Por isso que é muito importante a Pastoral dos Surdos, porque ali você vai catequizar esse surdo e vai dizer sobre esse Deus de amor infinito que acolhe a todos, né? Que está sempre pronto a nos perdoar, que quer o nosso desenvolvimento, que a gente entenda o projeto, né, de Deus, que é o de amor, que é o de partilha, que é o de comunhão. Então,
isso depende muito da catequese. Eles conseguem compreender perfeitamente quando a catequese é boa, mas se eles estão longe da igreja, às vezes eles chegam com conceitos totalmente incorretos. Aí tem medo de Deus, aí acha que, às vezes eles se sentem inferiorizados, acham que, porque eu sou surdo, não sou igual, né, ao outro. Tem aquela coisa da imagem e semelhança de Deus, que aí eu não sou semelhante a Deus porque Deus é perfeito e eu tenho uma deficiência. Então, tudo isso precisa ser esclarecido dentro da catequese, né? Tem surdos que chegam sem saber nenhuma oração, sem saber rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Então, por isso que eu falo, é muito importante a inclusão do surdo, a igreja estar aberta a acolhê-los, porque a partir do momento que o surdo tem um bom entendimento, ele passa a evangelizar outros com muito mais propriedade, porque ele está falando na língua mãe dele. Então, bonito, né? ele vai conseguir interpretar a palavra de Deus e evangelizar o outro com muito mais propriedade do que nós, que somos ouvintes. Que bom. Agora é o seguinte, inclusive, eu até faço uma proposta aqui, depois a gente vê com a direção, porque tínhamos a proposta de trazer alguns surdos que pudessem nos ajudar, até mesmo na questão da linguagem, tantas outras coisas. Inclusive, existe a Cida lá da paróquia, né? A Cida, ela fez um terço, como é que eu chamo isso? É um terço. Um terço, só que de maneira completamente diferente daquela que a gente normalmente costuma ver. Na próxima oportunidade, a gente vai trazer esse terço aqui para você ver como que os surdos fazem essa oração do terço através de um terço diferenciado, não é? Tanto que nós temos o trabalho, os sacramentos lá, você até podia falar um pouco sobre isso também. Então, nós temos todos os sacramentos porque nós temos a catequese, tanto para adultos quanto para as crianças. Então, desde do batismo, né, que a gente faz a interpretação para surdos que são adultos e, no caso das crianças, às vezes tem padrinhos que são surdos, então a gente também faz a interpretação. Primeiro, Eucaristia, Crisma, enfim, casamentos, eventos de encontro de casais, encontro de noivos, em todos esses eventos a gente tem intérprete para isso. É importante lembrar a questão da oração do terço, porque o terço a gente segura e são as mãos que oram, né, para o surdo. Então, ele precisa ter as mãos livres. Também uma orientação é quando você tem uma pastoral de surdos na igreja e o padre fala, vamos rezar o Pai Nosso de mãos dadas. Você não pode dar a mão para o surdo porque ele reza com as mãos. Evangeliza com a mão, reza com as mãos. Isso. Então, para o surdo, a gente faz... colocar o pé, se eu coloco o pé na lateral, um ao lado do outro. Ah, sim, então a oração do Pai Nosso... Então, a oração do Pai Nosso, quando o padre fala... Dá para mostrar aqui? Reza o Pai Nosso de mãos dadas, encosta a lateral do pé de um com a lateral do pé do outro e deixa as mãos livres para a oração. Para a oração, que bom. Agora, uma outra coisa, só para a gente finalizar, porque nós temos a oração final, é o seguinte, quando a gente vai fazer retiro, o retiro sempre é feito, obviamente, em silêncio. A maioria dos retiros é feita assim. Agora, lá na paróquia tem o retiro dos surdos. Isso. E até as pessoas, mas como o surdo fazer retiro, não é? Existe esse trabalho lá também, uma vez por ano, não é isso? Isso. Uma vez por ano, nós temos um momento, né? É um momento de oração, um momento de partilha, um momento de aprofundamento na palavra de Deus. Normalmente vem o padre Wilson, que é o segundo padre surdo do Brasil, que é um surdo profundo, né? Então, ele faz normalmente uma palestra de manhã, melhorando a catequese e na língua de sinais, que para eles é maravilhoso. Tem o momento de adoração ao Santíssimo, que é extremamente importante para a gente ter a nossa fé fortalecida, tanto os intérpretes quanto os surdos. E é um momento de você ter uma comunhão, porque vem pastorais de vários lugares de São Paulo e inclusive de fora de São Paulo. Então, a gente já chegou a ter 150 pessoas nesse evento. E é um evento bastante conhecido e importante para a comunidade surda católica. Muito bem. Eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. A gente marca ainda uma outra vez para vir com surdos aqui, é muito importante isso. Qual é a sua mensagem? Então, para os nossos telespectadores, o que você gostaria de dizer para todas as pessoas? O que eu gostaria de dizer é uma passagem que eu já disse, que a fé, ela vem pelo ouvir. E Deus é tão maravilhoso que para os surdos, Ele deu a língua de sinais,
na qual a gente pudesse partilhar através das nossas mãos, anunciar o Evangelho. Então, que todas as igrejas, padres, enfim, pensem em como acolher esse surdo, em como criar esse espaço dentro da igreja para que o surdo possa ouvir a palavra de Deus e se sentir acolhido de uma forma mais concreta na igreja. Que bom. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito por você ter vindo. Daqui a pouco eu vou querer que na oração final você faça justamente, enquanto eu rezo, você, na linguagem de Libras, você apresente às pessoas como que isso funciona de fato, tá bom? Enquanto isso, nós vamos ler os últimos nomes que nós temos aqui. Esses nomes que a gente, você sabe, coloca todos os pedidos, coloca as intenções. Alguns apresentam também os seus agradecimentos. Como, por exemplo, a Maria da Conceição Rocha Campinho, ela é de Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, e ela pede oração por Dalva, por Ana, Karina e tantas outras intenções que ela apresenta aqui. A Rosa Maria Silveira Silva, ela é de Passos, em Minas Gerais, também pede oração e proteção para o seu filho Juliano, saúde de Rosa Maria, ela mesma, né, e pela sua família. A Norma Darossi, ela é de Brusque, lá em Santa Catarina, e também apresenta aqui os seus pedidos de oração. E a Maria Zuleide Fernandes Barreto, lá de Sumaré, no interior de São Paulo, ela também apresenta os seus pedidos de oração. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais. Muito bem, quando nós falamos de oração, nós colocamos tudo aquilo que nós acreditamos. Então, antes de a gente fazer essa oração, quero pedir a você o seguinte: pense um pouco em como você está percebendo toda essa história de acolher as pessoas, de incluir as pessoas na sua vida e na vida da sua comunidade. Isso é muito importante e que o programa de hoje tenha te ajudado a isso. A ser um cristão de fato, de verdade, porque inclui e não exclui as pessoas. Muito bem, Fátima, você podia vir aqui do meu lado? Olha só, você podia ficar aqui, né, ao lado da imagem. E hoje, nesse momento, a gente sempre faz a oração, que é a oração de ação de graças e da bênção da água. Por isso, Senhor, nosso Deus, eu quero apresentar todas essas pessoas que estão aqui com seus pedidos, que elas possam, de fato, viver plenamente a graça de terem vivamente a sua bênção sobre todas elas. Quero apresentar também esta água, que pela sua infinita misericórdia, o Senhor nosso Deus abençoa, para que todas as pessoas que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, claro, o nosso programa Você Pode Ser Feliz vai ficando por aqui. Lembra que amanhã é feriado, mas nós temos o nosso programa Você Pode Ser Feliz, que já está gravado. Mas na segunda-feira a gente volta com o programa Você Pode Ser Feliz ao vivo, às 9h15 com o Henrique. E claro, ao longo de toda a semana nós estaremos aí com toda a programação da Rede Século XXI, sempre pensando o melhor para você. Eu me despeço. Fique com toda a nossa programação da Rede Século XXI, Mulher.com, jornalismo, também o programa O Terço, Sócios na Fé e tantos outros, justamente para que a evangelização aconteça. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e até a próxima quarta, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia.